Vocês sabem que aqui no curso a gente traz algumas coisas que eu acredito que nem todo mundo que está aí me assistindo já teve acesso, já entendeu, já viu, já conheceu. Uma dessas coisas que eu acho que é surpresa para uma grande parte aqui da nossa audiência é o paradoxo de Moravec. Você já ouviu falar disso? Eu acho que não. Então, como eu acho que não, e como isso é muito relevante para o trabalho de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, com microcontroladores, com microprocessadores, com servidores, com o que quer que você esteja fazendo, eu trouxe aqui para a gente conversar. Essa menina tá aí no YouTube, nesse link, copia aí, anota e vai assistir esse vídeo. Ela é uma estudiosa, né, sobre Deep Learning e fez uma entrevista sobre as questões de inteligência artificial com 5 níveis de pessoas. Ela pegou uma criança, né, de 8 anos de idade, depois pegou uma adolescente, depois pegou alguém que estava na faculdade, depois pegou alguém que estava fazendo pós-graduação e depois ela pegou o Papa das Galáxias, né, de inteligência artificial, de machine learning e de deep learning para falar sobre as dificuldades de pegar coisas, aspas, simples e implementar algoritmos que as máquinas consigam resolver. O exemplo anterior que eu coloquei no vídeo anterior, de reconhecer a escrita, ela é algo muito simples para o ser humano, para o cérebro humano, desde os tempos da alfabetização, com 4, 5 anos de idade, talvez até antes, dependendo da criança, dependendo do estímulo que ela tiver, ela já consegue entender que o papai e a mamãe escreveu o número 1, número 2, número 3. Né? Por que um microcontrolador de alguns megahertz de processamento, como é o H7, com a capacidade de memória, não consegue reconhecer que aquilo é o número 1, número 2? Né? E os resultados dessa entrevista dela são brilhantes. Então vale a pena demais você dar uma pausa aqui no vídeo, ir no YouTube, nesse link e assistir a nossa amiga aqui a fazer essas 5 entrevistas com 5 pessoas com níveis de conhecimento totalmente diferentes, né? E perguntar para eles o que eles achavam que era a dificuldade do machine learning, da inteligência artificial, do deep learning, nas coisas que cercam o dia a dia. E se você pegar a essência do que está sendo discutido, principalmente nas 2 últimas entrevistas, com a menina que está fazendo mestrado e doutorado e com o expert, que por um acaso é o orientador da entrevistada, da entrevistadora, né, sobre esses conceitos de coisas simplistas entrando dentro das máquinas, das machine learnings, né, você vai entender que quando a gente começar a trabalhar com machine learning, com inteligência artificial, com deep learning, dentro de microcontroladores, processadores, o que quer que seja, a gente vai se deparar com algumas coisas que são difíceis de parametrizar. Vou dar alguns exemplos. Essa imagem que você está vendo aí agora é uma imagem de classificação de objetos num frame de vídeo ou de uma foto fixa, tá? E ele foi treinado, esse algoritmo, para reconhecer que ali existia uma ovelha. E qual era a assertividade daquele conjunto de pixels de ser realmente uma ovelha. Então o que ele colocou? Ele marcou aqui um quadradinho em que ele selecionou uma imagem de que se parece dentro daquele conjunto de pixels como sendo uma ovelha, e ele colocou que a assertividade que o algoritmo acha que isso é uma ovelha é de 0,87, ou seja, 87% de chance dessa mancha que apareceu aqui ser uma ovelha. Essa que está aqui na frente, 94% de chance, 90% de chance. Então ela conseguiu num rebanho contar quantos quadradinhos apareceu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, né? E qual era a probabilidade disso realmente ser uma ovelha. Isso parece ser simples, isso tem
trocentos exemplos, inclusive no site do ST, para você brincar com esse tipo de coisa, carregar um dataset de ovelha, de flor, de lápis, de carro, de borboleta, do que quer que seja, e o algoritmo ir treinando e reconhecer cada vez mais que aquilo é uma coisa. Só que olha só o que aconteceu logo no começo do lançamento do ChatGPT e que tem a ver com o paradoxo de Moravec. Alguém abriu o ChatGPT e você lembra que tinha uma parte, não do ChatGPT, de um concorrente deles, em que eu descrevia por texto alguma cena e ele desenhava essa cena para mim. Algumas pessoas entraram lá naquele sistema e escreveram assim, ó, por favor, desenhe um salmão no rio. Quando eles escreveram, por favor, desenhe um salmão no rio e deram um enter, o que o algoritmo trouxe de imagens? Ele trouxe de imagens isso que você está vendo agora aí na sua tela. O que é isso, gente? Isso é um salmão no rio. Só que não é um peixe, é uma posta de salmão no rio. Então, o que está acontecendo aqui é que o dataset utilizado lá naquele gerador de imagens, ele estava setado com o conhecimento de que salmão para ele era isso. Então, o nosso cientista de dados vai ter que corrigir isso, de modo que quando o cara colocar eu quero um salmão no prato, apareça isso. Mas eu quero um salmão no rio, gente, você sabe que não faz o menor sentido uma posta, um filé de salmão nadando no rio. Entende? É uma coisa trivial para o seu cérebro humano, mas muito difícil de ser programado via algoritmo dentro de um microcontrolador, de um microprocessador, né? Outras coisas engraçadíssimas acontecem quando esse algoritmo não está bem treinado e é o que a nossa amiga extrai daqueles 5 níveis de consulta, desde a criancinha até o expert, com o paradoxo de Moravec, né? Por exemplo, eu tenho um algoritmo de reconhecer vacas e além de reconhecer vacas, ele mede qual é a altura da vaca e qual é o comprimento da vaca. Olha a vaca que o algoritmo encontrou. Ele encontrou uma vaca de 1,70 m de altura, mais de 5,2 metros de comprimento. Bicho, vocês imaginam o tamanho do costelão, do churrasco que dá para fazer com essa vaca? É óbvio que aqui são 2 vacas, né? Tem uma vaca aqui e tem uma vaca aqui. Só que o nosso algoritmo, ele foi treinado para reconhecer algumas partes da vaca e com isso selecionar que existe uma vaca, estimar a distância e a altura e marcar isso para mim. Óbvio que não existe, por mais que você gostasse da ideia de fazer um puta churrasco, né? Óbvio que não existe uma limousine, uma vaca limousine com 5 metros de comprimento, né? Isso é um erro do nosso algoritmo. Então, quando um erro desse aparece, como é que a gente treina o nosso algoritmo para não dar um falso positivo como esse que vocês viram aqui da vaca? É disso que o paradoxo de Moravec trata. Para a gente é muito óbvio, porque a gente já viu milhares de vacas, seja na televisão, seja ao vivo, seja numa fazenda, num zoológico, onde quer que você tenha ido, cara. Você sabe que não existe uma vaca de 5,2 metros, né? Assim como, por mais que isso possa parecer, não é um cachorro-quente. Não é porque tem um objeto cilíndrico aqui, algo que parece um ketchup, né? Aqui, que isso... Cara, o cara rodou um algoritmo de fazer predição usando machine learning, usando inteligência artificial, né? E achou que essa imagem era com 99,71% de confidencialidade a imagem de um cachorro-quente. E não é, isso é uma banana com goiabada e doce de leite num pão. Tá? Então isso é
perigoso demais e é disso que o paradoxo de Moravec trata. Então, coisas que o paradoxo trata é assim, você às vezes está usando a base de dados errada para o seu aplicativo. Não adianta você querer colocar um sabão em barra num dispenser de sabão líquido, que isso nunca vai funcionar. Não adianta você carregar algo aqui, né, que vai fazer a imagem do salmão que você tem na sua base de dados é salmão imposta. Alguém vai lá e pede um salmão no rio, isso vai vir errado. Então, cara, cuidado com o tratamento da base de dados. No Machine Learning, lembra, é o carinha que trata essa base de dados e faz esse filtro. No Deep Learning, quem faz o filtro é a própria máquina. Então, cuidado para não confundir e achar que Deep Learning é pegar aquele monte de livros que eu sugeri e ler ele debaixo da piscina. Não é, né? Então, tem trocentos memes na internet tratando dessa questão de brincar com o aprendizado de máquina, com o treinamento de máquina, tá? Então isso é bem complicado, né? Então, o que acontece? Por conta do paradoxo de Moravec, a própria ST tem um dado de que 74% de tudo quanto é projeto que se inicia com machine learning, com inteligência artificial, falha. Não dá certo, não funciona. O cara imagina que o projeto microcontrolado dele vai para um caminho e aí o cara não consegue fazer rodar. Por quê? Porque os caras não entendem do deep learning, do algoritmo, da base de dados, não fazem o tratamento correto como está no paradoxo de Moravec, para você não ter uma vaca de 5 metros de comprimento, para você não ter um salmão no rio, que é esse. O que você quer é encontrar as ovelhinhas da maneira correta, mas às vezes está faltando alguma base de conhecimento para eu conseguir chegar lá. Então, por exemplo, fazer os datasets rodarem adequadamente, pelo menos 15 meses de tratamento de dados para eu ter a base de dados correta funcionando. E o cara quer o produto para daqui a 3 meses. Cara, não vai funcionar se você não tiver a base de dados treinada, né? Ter pessoas capacitadas para fazer esse tratamento de datasets, só nos Estados Unidos estima-se que faltam 130 mil cientistas de dados que tenham essa habilidade de pegar uma informação e filtrar ela da maneira como deve para entrar no algoritmo de machine learning. Tá? Então há uma taxa de falha muito grande porque o pessoal não dá a devida atenção ao que o paradoxo de Moravec diz, que não é trivial fazer a coisa rodar como se imagina no cérebro humano. No cérebro humano isso é muito fácil. Na máquina você tem que preparar essa informação, né? Então, de 1,2 milhões de desenvolvedores de sistemas embarcados listados nos Estados Unidos, apenas 0,2% tem as habilidades para trabalhar com inteligência artificial e machine learning. Humildemente falando, um dos grandes objetivos aqui no nosso curso é que vocês estejam no meio desses 0,2% e se tornem profissionais desejados e capacitados para conseguir colocar essas coisas para rodar em microcontroladores, em microprocessadores. Tá? Então essa é a nossa grande ideia aqui no curso. Tá? Então, quando o cara começa a desenvolver, ele vê um monte de barreiras pela frente, né? Não ter os datasets corretos, não ter o recurso, ser dependente da nuvem, ter problemas para especificar qual é as características de hardware necessárias para aquilo rodar e ele achar que precisa de muito mais hardware do que precisa e ter algum investidor para colocar isso para rodar. Gente, eu vou mostrar aqui no curso, na parte prática, a questão dos datasets, vou te dar um pouquinho
do que é necessário de conhecimento para você conseguir fazer isso rodar. Nós vamos cortar a dependência da nuvem e vamos fazer coisas que cabem no nosso H7 perfeitamente. Então você não vai ter muitos problemas com isso aqui. Agora, tem uma quebra de paradigma aqui para você que já sentou várias vezes na vida e fez um programa em linguagem C para um microcontrolador. Lá na programação em linguagem C, eu te digo quais são as regras que eu quero, eu te dou os dados, você escreve um programa e esse programa me dá as respostas que eu quero. Para eu programar inteligência artificial, machine learning, deep learning, mudou tudo. Eu te dou quem são as respostas que eu quero a resposta que aquilo é um Fusca azul. Eu te dou os dados, um monte de fotos. Você roda um algoritmo que me gera as regras para eu olhar aquilo e identificar que é um Fusca azul. Então a gente precisa dessa quebra de paradigma, tá? Bom, muito bem. Dito isso tudo, vocês entenderam através do paradoxo de Moravec que a gente tem aí uma série de barreiras, né, para serem vencidas. No próximo vídeo, eu vou dar uma introdução de como a gente vence essas barreiras, tá? Então, o que a gente tem que fazer para vencer essas barreiras que estão lá no paradoxo de Moravec e conseguir colocar os nossos algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, para rodar no nosso microcontrolador. Vamos dar uma olhada.